Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e assim colher resultados relevantes com maior vazão, maior entrega, segurança e experiências para os seus clientes. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com o seu time, com os seus amigos, na sua rede social e faça desse material algo útil para outras pessoas. Beleza? Começando aqui mais um episódio 15 desse podcast tão legal. Se você tem gostado aí, ou melhor, se essa é a sua primeira experiência aqui com esse podcast, temos materiais muito legais que você pode acompanhar. Já falamos de Trunk-Based Development, falamos de cultura DevOps, falamos já de outras práticas, de comunicação dentro do DevOps, observabilidade, tantas coisas assim legais que você pode abordar. E hoje vamos trazer um tema um pouco diferente, que até depois a gente vai tentar encaixar, puxa, onde tem esse tema dentro do DevOps, se é que tem ligação, mas é um tema onde a gente aborda um pouco mais sobre Machine Learning. E para falar um pouquinho de MLOps, eu vou trazer aqui duas pessoas muito legais. A primeira delas, Célio Hira, que é cientista de dados na Eleflow. Boa tarde, bom dia, boa noite, Célio. Tudo bem? Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Wagner. Tudo jóia e espero que seja um papo bem legal aí. Isso aí, vai ser muito bom. E para falar também aqui, junto com o Célio, sobre esse tema de MLOps, até eles podem me corrigir daqui a pouco se eu estou falando errado, porque para mim é um tema muito novo. Vou trazer aqui Lucas Fantacucci. Eu sempre erro o seu sobrenome, meu amigo. Lucas Sanches. Pronto, Fantacucci. Eu chamo de Lucas Sanches, né? Aham. Então, bem-vindo. Lucas, obrigado aí. De software aqui na Eleflow também. Isso. Valeu, Fusca, pelo convite aí. Na verdade, é um tema muito novo para todo mundo, né? Você vê um movimento aí mais para fora, mas vamos falar sobre esse teminha quente aí, MLOps. É isso aí. A gente em informática gosta de bastante sigla, né, gente? DevOps, DevSecOps, MLOps, e assim a gente vai indo, a gente vai tentando entender essa diversidade de siglas aí. E para a gente já começar falando desse tema, afinal de contas, o que é o tal do MLOps? Quem quer começar? Célio, Lucas, fiquem à vontade. Bom, eu posso começar. A gente pode definir MLOps como um conjunto de práticas para você gerenciar código, dados e modelos, de forma a atingir um desempenho estável e eficiente no longo prazo para sistemas de machine learning, né? E o MLOps ele pode ser visto como a intersecção de três grandes áreas de conhecimento, né? Então, ele pode ser visto como a intersecção do machine learning, com a engenharia de dados e com o DevOps, né? Daí o link do MLOps com o DevOps. E, bom, o profissional que trabalha com o MLOps, ele é um engenheiro de machine learning, né? E ele meio que faz a cola entre o trabalho do engenheiro de dados, né, que é o cara que tenta organizar o dado, e o cientista de dados, que, a grosso modo, é o cara que tenta fazer ali a parte matemática, né? Ele tenta fazer os modelos estatísticos, então ele meio que faz essa cola para colocar o modelo em produção, de forma que esse modelo funcione bem no longo prazo. Não sei, Fanta, você quer completar aí? Não, é perfeito, né? É só uma forma da gente conseguir produtizar os nossos sistemas de machine learning, né? Isso é muito legal, né? A gente vive, eu trabalho muito mais com consultoria de agilidade, a gente tem falado muito sobre essa questão de produtizar. Acho que se encaixa bem, né? Porque a gente tem, do que eu estava estudando aqui até para a gente vir conversar, é muito dessa ideia, pô, você tem realmente o machine learning ali, cara, como é que isso de fato vai estar incorporado a um produto, mas também de repente ele pode ser uma coisa que outros podem utilizar, compartilhar, né? Então, poxa, que passo interessante a gente está começando a evoluir no machine learning, né? Não é somente aquela questão exata, não, mas de repente você pode
igual gosto dessa imagem, assim, Uhum. produtizar essa linha de machine learning. É porque no final do dia, né, quando a gente para pensar em sistemas de machine learning, são sistemas de software, né? E por que que a gente consegue ter esse fluxo? A gente desenvolve as nossas esteiras, né, para a gente conseguir entregar de forma eficiente os nossos sistemas de software, mas a gente não consegue fazer isso com sistemas de machine learning, né? Então a Uhum. MLOps está aí para ajudar a gente com isso. Legal. E pegando aquelas três, imaginando assim, para quem está escutando a gente, seriam, o Célio trouxe bem legal, seriam três esferas, né? E a intersecção dessas três é o MLOps. Pegando isso, assim, a gente está começando a entrar um pouquinho mais em machine learning. Desafios que vocês têm encontrado, né? Para quem não conhece, ele falou uma empresa aqui do Grupo Objective. Se eu falar besteira, me corrijam, tá, meninos? E que tem trabalhado fortemente com, e é uma das referências aí, trabalhando com essa visão de consultoria de Big Data e Machine Learning, certo ou errado? É correto. E aí, vocês têm lidado bem com a sua frente de Machine Learning. Assim, quais desafios assim que vocês têm visto assim nessa questão do sistema de Machine Learning? Uhum. Tu quer falar, Sininho? Eu acho que, assim, produtizar um sistema de machine learning, ele é bem complicado, né? A gente tem uma estatística bastante interessante do Gartner, né? É um dado que foi levantado em 2021, se eu não me engano, de que 85% dos projetos de machine learning, eles falham em trazer resultados para o negócio, né? É um número que é É alto, hein? absurdamente alto, né? E aí tem vários motivos, né, para que isso, para que contribuem para isso, né? Um primeiro motivo é que, naturalmente, os modelos de machine learning eles vão perdendo performance ao longo do tempo, né? E isso por diversos motivos aí. Não sei se o Fanta quer continuar. Assim, são vários motivos que fazem com que os nossos modelos eles vão perdendo a acurácia deles com o tempo, né? Um primeiro que a gente pode pensar é o data drift, né? Porque os dados eles estão sempre em constante mudança, né? Então, vamos pensar aí num sistema, por exemplo, para tentar elucidar um pouco mais, né, para quem está ouvindo a gente, pensando num sistema ali de análise de fraude de pedidos, né? Então a gente tem lá um sistema que ele recebe os pedidos e tenta entender se esse pedido é uma possível fraude ou não, né? Então o nosso sistema de machine learning ele foi desenvolvido com os dados até do mês de setembro, né? E daí, o que pode acontecer? Os fraudadores, eles podem entender como o sistema se comporta, né? E eles conseguem, como que a gente pode, como pode ser passados os nossos dados para que o sistema não entenda que nós estamos fraudando de fato, né? Então, a partir desse momento que eles mudam o comportamento deles, né? Automaticamente o sistema ele já vai perder essa performance, porque já o comportamento do dado mudou, entendeu? Muito interessante. Eu fiquei pensando numa coisa, esse número aí dos 85% que o Célio trouxe, fiquei meio assustado aqui. Até fiquei me questionando assim, será que uma estratégia de. Foge um pouco do tema aqui, não sei se tem uma resposta exata, mas será que falha porque a gente pega a estratégia de machine learning e ela é muito grande? A gente não faz pequenos experimentos para. Não sei se faz sentido a ideia. Uhum. Faz sim. Eu acho que as falhas, o que leva a isso são várias razões, né? Uma delas é a gente não conseguir produtizar isso de uma forma eficiente, de fato, né? Mas existem alguns outros pontos, né? Que você pode pensar um pouco além do MLOps, né? Já pensando mais em sistemas de machine learning como um todo. Às vezes, né? Machine learning é a nova buzzword do momento, né? Business word. Então, a galera quer colocar machine learning para tudo, né? Será que realmente faz sentido a gente estar usando machine learning para esse determinado tipo de sistema, né? Agora o pessoal está começando a falar de LLM, né? Enfim. O que seria LLM para o pessoal que não está por dentro? Consegue traduzir a sigla? Acho que essa linha é melhor que eu para falar sobre isso. O LLM é de Large Language Models, né? É a tecnologia que está por trás ali do chat GPT, basicamente. Entendi. Então, de Então, repente, vai ser a nova buzzword. Vai talvez exatamente. dominar, né? Uhum. Interessante.
Bom, o que eu fico pensando assim, de desafios de machine learning, assim, posso estar errado, mas muitas das vezes parece, dada pouca experiência que eu tive com machine learning, assim, algumas pessoas querem já usar machine learning, mas o ambiente delas já não é, já não tem um terreno preparado para isso. Aí você quer colocar uma coisa que talvez você tinha que ter uma fundamentação, uma base que talvez o DevOps, se já tivesse aplicando DevOps, já teria, como, sei lá, uma padronização, um monitoramento. Eu acho que é um pouco disso que começa a ter algumas crises no machine learning. Estou com o pensamento errado ou não? Uhum. Não, tá perfeito. Eu acho que realmente precisa dessa base mesmo. E falando em projetos de dados, né, quando a gente fala de base, eu acho que a maioria das empresas aqui no Brasil ainda está na fase de organizar o seu dado, né? Então, sem você organizar o seu dado, você não consegue fazer um machine learning. Você não consegue fazer um modelo sem ter a parte de engenharia de dados primeiro mais consolidada ali. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E um segundo ponto tem a ver com a própria natureza do machine learning, né? Quando a gente fala de machine learning, a gente está falando de projetos que tenham ciclos de adaptação curtos, né? Porque você precisa... Qual que é a melhor maneira de você testar um modelo, né? É você colocar esse modelo na mão do usuário para que esse modelo consiga aprender os comportamentos, né, dos dados em produção. Então, se você demora muito para colocar o modelo em produção, né, e aí a gente tem várias técnicas para isso, né, do DevOps principalmente, né, fazer pipeline CI/CD. Então, quanto mais automatizado for o seu sistema, mais rápido você vai conseguir colocar esse modelo em produção para que o sistema funcione, né? Então, se você demorar muito, vai ser muito difícil trazer algum resultado para o negócio, né? Então, tem toda essa base que é bem importante para você conseguir ter o sucesso no seu projeto. Aproveitando um pouco o gancho aí de vocês, tá? Que a gente está aqui num podcast falando sobre um pouco de DevOps e tal, né? Ele tem uma intersecção muito grande, né? Onde eles se encontram ali. Se a gente for parar para pensar nos conceitos, nos princípios, são muito parecidos, né? Mas eles se divergem no seguinte ponto, né? Quando a gente está pensando nos sistemas de machine learning, a gente tem esses desafios que normalmente o DevOps ele acaba não lidando com isso, né? Ele não é tão natural assim para o DevOps, né? Porque um primeiro ponto que a gente tem que pensar é que são sistemas totalmente diferentes, né? Se a gente pensar em um sistema de software tradicional, a gente está olhando para um sistema que, bom, a gente pega lá o nosso código, a gente desenvolve o código, né? Esse código ele vai gerar um artefato, pode ser um jar, pode ser um OR, pode ser um jar dentro de um Docker, né? Mas a gente tem lá o nosso código e o nosso código ele vai gerar o nosso artefato final. Então o nosso sistema vai ser parte código e parte artefato. Em sistemas de machine learning, a gente tem uma coisa um pouco diferente. A gente tem um sistema que ele é parte código e ele também é parte dado, né? E a junção desses dois pontos é quem vai gerar de fato o nosso artefato final. Então, por exemplo, se a gente tem um código diferente, a gente está utilizando lá, por exemplo, uma library diferente, uma versão de um algoritmo distinto, ou se do outro lado a gente tem uns dados em umas versões diferentes, a gente vai ter um output totalmente diferente em relação ao nosso produto final, em relação ao nosso artefato final. Então é aí que eles se separam, né? Porque o MLOps está olhando para tudo que o DevOps pensa até então, com esses pontinhos aí quentes a mais, né? É interessante. Sei lá, me vem muito a imagem como se fosse camadas mesmo, né, cara? O core, um DevOps, cara, daí talvez acima dele, de fato, tendo dados sendo MLOps, né? E me assusta um pouco, assim, às vezes a gente não... das experiências que eu tenho tido de DevOps, ainda você vê muito chão ainda para muitas empresas, muitos desafios. E, de fato, poxa, é tão difícil gerar um padrão
Ainda a gente escuta muito a ideia de a minha máquina funciona, mas, pô, no outro lugar não funciona, né? Pô, imagina colocando com dados, então. Antes com o produto já tá difícil, imagina com dados, né? Mas é um ambiente que a gente precisa almejar chegar, né? Sim, São com certeza. desafios necessários, né? Ó, eu vou colocar um parênteses aí na sua fala, tá? Você falou assim, na minha máquina funciona, né? Quando a gente está falando em projetos de machine learning, a gente tem o seguinte: no meu notebook funciona, porque cada um Boa. desenvolve. Boa. Isso é legal. E aí, bom, a gente falou já um pouquinho aqui do que é MLOps, o pessoal começou a conhecer a ideia, já falamos de alguns desafios, algumas dificuldades, e aí vamos tentar mergulhar um pouquinho nesses princípios, assim. O que vocês podem falar? Só até para trazer para o pessoal que está escutando, o Lucas e o Célio estiveram num evento aí chamado TDC, né? O The Developer Conference, aí tal, para quem está vendo, o Lucas mostrou o símbolo, e levaram esse tema lá para o evento e parece que foi bem aceito, né? E lá vocês mostraram ali os princípios do MLOps, né? Uhum. E aí, conte um pouquinho para a gente, assim, porque são vários princípios, assim, não sei se a gente vai conseguir esgotar todos eles, mas, Lucas, qual que assim, você pode começar? A gente já está falando deles, mas vamos só nominá-los, acho que para a galera entender como é que funciona, pode ser? Se o Celinho puder me ajudar aí, a gente dividiu ali um pouco, né, o que cada um Claro. falava e tal. Mas se quiser começar aí, Celinho, acho melhor. Isso. Como a gente já falou antes, o MLOps ele é um conjunto de práticas, né? E essas práticas, elas são regidas por alguns princípios ali. Então, acho que tem um primeiro princípio, que ele é meio que base para os outros princípios, né? Que é o princípio da automação, que é o que a gente já meio que comentou um pouco, né? Mas o princípio da automação tem como ideia agilizar todas as etapas ali do ciclo de vida dos modelos de machine learning, né? Para que a gente evite ao máximo qualquer intervenção manual, né? Então, isso vai incluir aí a automação dos processos de treinamento, né, dos modelos, validação, implantação, monitoramento dos modelos, né? Você pode também implementar as pipelines de dados, as pipelines de CI/CD, né, por exemplo. Então, quanto mais automatizado for o seu sistema, maior a sua maturidade no processo, né? Uhum. Aproveitando um gancho aí, Celinho, porque assim, ó, Fusca, a gente já trabalhou em alguns projetos, né, que a gente atuou, e como que era o dia a dia do cientista de dados, né? Ele ia lá, ele fazia um SQL lá e gerava uma versão do dado dele a partir de um banco e tal. Aí ele no notebook dele, é como se fosse um workspace ali, né? Tipo um VS Code, só que em ferramentas específicas para machine learning, né? E ali ele desenvolvia todo o código dele, ele testava, ele gerava um modelo final. Esse modelo que ele gerou ali em desenvolvimento era de fato o modelo que eles já iam usar para tudo quanto é lado, entendeu? Então, você poderia gerar um pickle, né, que é um arquivo que contém esse modelo dentro dele ali em Python, né? Ou eles registravam no MLflow. Mas você vê que todo esse processo era um processo muito manual, entendeu? Então, a ideia disso é a gente conseguir automatizar esses passos que até então os cientistas, eles faziam isso tudo manualmente, né? Muito interessante. E aí eu acho que já com a automação já começa a tirar o lance do meu notebook funciona, né? Já é Exato. um grande exatamente. passo aí. O que eu fico sempre assustado toda vez que eu falo de automação é muito doido, porque a gente cria software, a gente cria soluções, mas a gente não cria as coisas para a gente usar, né? É muito de talvez, pô, a gente tem que fazer. Cara, tem tanta ferramenta, não faz sentido a gente fazer software ainda sem ter automação. É uma coisa. Isso até serve já um cutucado para quem não faz com testes tal. Quem sabe a gente fale de testes automatizados aqui no fluxo no podcast de DevOps em algum momento, mas cara, como a automação é necessária e como a gente ainda faz trabalho manual, né? Exato. Legal. E aí? Primeiro princípio, então, automação. E o próximo? Beleza, eu vou puxar um outro aqui, né? Que é o versionamento, cara. Então, a gente sabe versionar os nossos códigos, a gente sabe muito bem versionar os nossos artefatos finais, né? Lá o nosso Docker, enfim. Só que aqui, quando a gente está olhando sistemas de machine learning, a gente também tem o que a gente falou que nós tínhamos os dados como parte do nosso sistema, né? Então, para a gente conseguir garantir que a gente consiga reproduzir um determinado modelo,
né? A gente tem que ter exatamente o mesmo dado e exatamente o mesmo código, entendeu? Então a gente começa a trabalhar com o princípio do versionamento. Tudo a gente tem que versionar, seja o nosso código, seja o nosso dado, seja as versões das bibliotecas que a gente está utilizando, porque é muito comum, cara, em projetos com Python, também a galera, por exemplo, eu vou usar aqui uma biblioteca, né? Aí essa biblioteca é de um algoritmo lá de algum machine learning, né? Me fugiu aqui os nomes agora. Por exemplo, CatBoost, né? E aí, cara, você tá usando uma versão do algoritmo ali, só que você não salva com qual versão exata você quer ali, sabe? Então ele sempre tá na latest. E aí, cara, tipo assim, isso pode ter uma diferença gigante. Uma coisa tão simples pode ter uma diferença muito grande no resultado final do seu modelo, né? Do seu versionamento ali. Então, e também, de fato, o versionamento do modelo final, né? Porque não faz sentido você ficar mandando arquivo pickle pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra você usar no seu sistema, né? Só Pode ir, sério. complementando, desculpa. Eu acho que as pessoas estão bastante acostumadas a versionar o código, né? Acho que isso é um processo que está bastante consolidado. Você tem o Git, o Subversion, mas o versionamento de dados e o versionamento de modelos, né, que também são necessários para o machine learning, isso não está tão consolidado assim, né? Então, para versionar dados, tem outras ferramentas, né? Vou citar algumas aqui, mas tem, por exemplo, um que chama DVC, outro que chama Pachyderm. Para versionar modelos, a gente tem outras ferramentas também. Tem o Databricks, por exemplo, ele oferece o MLflow. Então, são coisas que ainda não estão tão consolidadas quanto o versionamento do código. Boa, até legal. A gente talvez nem foque tanto em ferramentas hoje, mas acho uma coisa que dá para perceber que hoje já tem muita coisa para que pode ser usada. Basta, de repente, você entender quais são os princípios e realmente entender qual é a melhor ferramenta para aquele momento, né? Uhum. Exato. Muito bom, muito bom. É legal pensar nessa questão do versionamento, assim, porque realmente, cara, como é que você vai ter um modelo replicado que você consegue usar sempre, né, e para tomar uma decisão, né? Acho que se você não fizer bem redondinho isso, o risco é grande de algo fugir do controle, né? E aí, de fato, você não vai ter um machine learning ali, um dado sempre repetido, né? Uhum. É porque, ó, ele tá um pouco interligado com outro princípio, talvez eu já puxe aqui, né, pular um pouquinho aí, que é o princípio da reprodutibilidade, né? Então, tipo assim, a gente tem que versionar tudo, mas a gente tem outro princípio também que tudo dentro do nosso sistema de machine learning a gente tem que conseguir reproduzir. E quando a gente fala em sistemas de machine learning, eu acho legal a gente levantar um ponto aqui que a gente não tinha levantado até agora, né? O que a gente pensa normalmente nos sistemas de machine learning é só ali a nossa caixinha do nosso código do sistema de machine learning, né? Mas, cara, envolve muito mais coisa. Você tem, por exemplo, as suas pipelines de ingestão dos dados, né? Ou pelo menos da gestão das suas features, né? Como que você está transformando o seu dado e como que você está gerando valor, né? Mais uma parte de engenharia de dados ali que faz parte disso. Sabe? Então, tipo assim, é uma caixa muito grande e a gente sempre só foca nessa parte do código de machine learning, né? E em relação à reprodutibilidade, Fusca, pensando um pouco na dificuldade, porque o que a gente ganha com isso, sabe? Imagina que a gente tem um modelo lá em produção, cara, ele não está performando legal, a gente precisa investigar de fato o que está acontecendo com ele, né? Como que a gente sabe que o que alterou, se melhorou a performance, se piorou a performance, foi uma nova versão do algoritmo que a gente está usando, ou se foi uma nova versão dos dados que a gente está usando para treinar esse modelo, né? Se a gente não tem esse versionamento, se a gente não consegue garantir a reprodutibilidade, cara, você não consegue ter certeza do que você está fazendo e como que está melhorando, né? De fato, o seu sistema. Caminha no escuro, né? Você fica... Total. Muito interessante, muito bom, muito bom. Sério, quer complementar alguma coisa sobre reprodutibilidade? Bonito, hein, falar isso. Acho que vocês já falaram tudo aí, já foi muito bem falado aí. Legal, legal. Vocês têm outro princípio? Já falamos aqui automação, versionamento, reprodutibilidade. Que mais? Eu posso puxar aqui o princípio da monitoria, né? Então,
o monitoramento ele é essencial para você garantir a qualidade e a confiabilidade dos seus modelos, né? Então, o que você pode monitorar aí? Você pode monitorar, por exemplo, os seus dados, né? Por exemplo, mudanças na distribuição dos dados, né? Que é aquele fenômeno que a gente conheceu, que a gente falou aí antes, né? Que é o data drift. Ou se os dados estão ali no esquema esperado, né? Você pode monitorar os seus modelos para ver se ele está com a performance esperada, né? Você pode monitorar a saúde do seu sistema como um todo, né? Então, você pode monitorar ali o seu código-fonte para ver se ele não está quebrado, né? Você pode monitorar as suas pipelines de dados para ver se eles executaram ali certinho, né? E as pipelines de CI/CD também, para ver se também não teve nada quebrado ali. Então, um princípio bastante importante também. Pois é. Isso faz muito sentido também quando a gente pensa aquele símbolo do infinito do DevOps, faz todo sentido a volta, vamos dizer assim, um monitoramento que volte e meia é esquecido, né? Porque a gente só pensa no DevOps, que geralmente vai até o release ali, libera e depois a observabilidade, o monitoramento se esquece, né? Uhum. Esse muito bem colocado. Bem interessante, muito legal. E aí a gente tem outro princípio também? Já falamos, então... Tem mais bastante. Tem bastante, então beleza, vamos lá. Na metade. Qual é o próximo? Tem o princípio o princípio dos testes, né? Se quiser falar um pouco aí, Saninho. Claro, vamos falar dos testes. Ele até está bem relacionado aí ao princípio da monitoria, né? Mas no teste, qual que é o objetivo, né? Você se assegurar que algo funciona conforme você planejou, né? E você tentar descobrir erros o mais cedo possível no ciclo de vida ali do seu machine learning, né? Então, só que aí nos testes você cria os testes, né? E na monitoria você monitora para ver se os testes estão passando, né? Então, assim como na monitoria, você pode criar testes para os seus dados, né? Para fazer de repente uma validação automática ali do esquema dos dados, ou fazer ali uma estatística, né? Fazer os testes de estatística para ver se está ali dentro do esperado. Você pode testar o seu código, né? Fazendo testes unitários de partes do seu código, ou então testes de integração, né? E aí seria um negócio mais fim a fim ali. E você pode testar os seus modelos, né? Para ver se ele está funcionando conforme a especificação, se ele está desempenhando bem também, né? Então, eu acho que é isso, dos testes é um outro princípio bastante importante também. Pode ir, Lucas. Tá. Que ser gentil. Mas é porque, assim, quando a gente pensa em testes, cara, olhando para sistemas de software tradicional ali, a gente tem muito claro ali, a gente tem teste unitário, a gente tem ali o nosso teste de integração, enfim. Só que aqui, os testes ele acabaram evoluindo também a necessidade também, né? Mas então, ao invés de você, tipo assim, você só tem aquele testezinho ali que você executa no momento, antes de você colocar de fato o seu artefato final ali, o seu sistema em produção, né? Quando a gente está olhando ali um pouco mais para esse mundo de dados, cara, a gente pode, por exemplo, pensar em testes das nossas strings de dados, né? Então, por exemplo, ali a gente está tentando garantir a qualidade dos dados que estão chegando. Então, por exemplo, imagina que você tem ali um teste que valida o esquema de um fluxo de dados que está passando no seu sistema. Se esse esquema muda, cara, se você não faz a monitoria disso, se você não testa isso, você só vai saber quando estourar tudo lá na frente, tá ligado? Então, por que você não pode jogar um teste ali que valida? É só uma validação de esquema, sabe? Então você tem essa ideia diferente de testes, que eles estão um pouco mais além do que a gente está acostumado a pensar, né? Que testar é só para criar o resultado final e não algo contínuo, né? Legal. Quando o Sérgio começou a comentar dos testes ali e ouvindo vocês falar, me vem muito assim, sei lá, todos estão muito conectados esses princípios, né? À medida que eu faço um deles, vou cair em teste, o teste fortalece provavelmente a necessidade de eu versionar.
pô, se eu estou fazendo um teste, provavelmente vou ter que ter uma automação, e é muito interessante. Não sei se eu estou com o pensamento certo, que todos eles vão... É meio que uma mistura, não tem como separar e só fazer um princípio, né? Parece que está muito, muito próximo, né? Talvez eu acho que você consiga, por exemplo, eles estão muito próximos, né? Mas eu vejo que um é base para o outro, pelo menos, né? Legal. Então, por exemplo, se eu trabalho com versionamento ali e automação, isso está meu driving ali, eu consigo a base para mim conseguir desenvolver os próximos princípios, né? Ele habilita, então, seria sempre um habilitador. Perfeito. Boa, Exato. legal. E acho que o que vale a pena falar também é que você talvez não precise aplicar tudo isso de uma vez, né? Eles estão ligados, mas a gente sabe que é difícil, né? Você conseguir, pelo menos de cara, né, ter maturidade para aplicar tudo isso de uma vez só. Então, acho que a ideia é usar ali o ágil mesmo, né? Fazer um pouquinho, depois você entrega mais um pouquinho, e aí, aos poucos, você vai consolidando isso. Legal. E à medida que você vai tendo isso, eu imagino que vai ter que uma governança disso tudo, né? Porque você vai ter que ter uma estratégia de governança para lidar com tudo isso, ou não? Perfeito, muito bem, muito bem. Esse é mais um princípio que a gente tem, que é o princípio da governança, né? Qual que é a ideia ali? É você definir ali, implementar algumas políticas para fazer o controle de acesso, né? Para você ter um rastreamento das atividades, dos processos ali no workflow dos modelos de machine learning, né? Porque a gente sabe que esse workflow do machine learning ele é bem complexo, né? Então, sendo bastante complexo, ele exige bastante automação, né? Então, nesse cenário, é bem importante que todas as etapas ali tenham rastreabilidade, né? E que tudo esteja em conformidade com as políticas de cada empresa e que para cada componente você consiga ter ali um controle de acessos e permissões, né? Então, a ideia é você responder quem pode fazer o quê, né? E o que aconteceu quando para cada componente ali no seu ciclo de vida. Muito bom, ó. Só fazendo uma revisão para quem está aí na escuta, falamos já de princípio de automação, versionamento, monitoria, governança, reprodutibilidade, testes. Tem mais, gente? Ou Tem mais? encerramos? Bora, então. Qual mais? Cara, tem um aqui que a gente viu em algumas literaturas, né, que eles chamam de Continuous X, né? A gente já conhece aí, né, CI, CD, né? Entrando um pouco nesses caras aí, quando a gente pensa em CI, né, muda um pouco também, né? O porquê que o DevOps ele não é suficiente, né? Quando a gente está pensando em sistemas de machine learning, porque a gente tem que se importar com algumas coisas além também no CI que a gente não se importava até então com o DevOps simplesmente, né? Então você tem ali o CI que ele vai um pouquinho além. Então, além de você se preocupar com a integração contínua do seu código, você tem que se preocupar com a integração contínua dos seus dados também, entendeu? Então, a gente tem que se atentar um pouco a isso também. Quando a gente está pensando em CD, né, de sistemas de machine learning, que é o Continuous Deployment, ele se atenta ao seguinte, né? Aqui, a gente vai um pouco além também, né, do CD convencional ali, porque aqui a gente exige que o nosso pipeline de construção do nosso modelo, né? Isso aqui a gente já está falando uma maturidade muito grande com o MLOps para quem já tem isso implementado, né? Você tem ali o seu pipeline que faz a construção do seu modelo de fato de forma automatizada, né? Então, eu como um cientista de dados, eu só falo assim, cara, vai ser essa versão de algoritmos aqui com essa versão de dados e joga para o pipeline, né? E o pipeline se vira lá e ele resolve. Então ele vai um pouquinho além, e daí ele lida também com o deploy desse modelo em produção, em ambiente produtivo. E por fim, a gente tem um item aí que ele é exclusivo de sistemas de machine learning, que é o Continuous Training. O Continuous. Acho que é Continuous Training, né? Acho Tipo, que é treinamento contínuo assim, dos dados, isso? treinamento contínuo, perfeito. Porque como a gente falou lá no começo, né? O Celinho até citou, a gente tem ali é como se fosse uma maldição em sistema de machine learning, que ele vai perder performance com o tempo, independente do sistema, tá?
Então, o Continuous Training, com todos esses outros princípios que a gente colocou até então, a gente consegue colocar uma monitoria ali que acompanha como que está a performance do modelo e tudo isso, claro, de forma automatizada, né? Ele fica acompanhando ali como é que está a performance do modelo. 75% de acurácia, 80%, e você consegue estabelecer um threshold para você falar assim, cara, esse modelo para esse sistema, como ele, né, não é tão crítico, abaixo de 70 não é aceitável, acima de 70 é aceitável, né? E o modelo, uma hora, ele chega a 69% de acurácia, né? O que que acontece, né, com o treinamento contínuo? A gente tem um trigger que, quando ele alcança esse threshold, ele dispara novamente esse pipeline, pegando as versões mais atualizadas, né, do nosso código e dos nossos dados, e ele gera um novo modelo, né? Isso de forma automatizada. E aí você consegue ter algumas técnicas, né? Como o Celinho falou ali, que a gente pode executar algumas técnicas ali para já jogar o modelo ali no ambiente produtivo. Pô, você pode usar uma técnica de shadowing, né? Você gera esse modelo, essa nova versão do modelo de forma automatizada, e você coloca ele ali para executar também junto com o modelo que está em produção, lado a lado, só que o modelo de produção ele continua respondendo às chamadas, e o modelo que você acabou de gerar e acabou de subir, ele só executa, né? Mas ele não responde de fato ao sistema. E aí, se ele estiver performando melhor, você vai lá e você substitui esse sistema, entendeu? Então, assim, você consegue garantir que os nossos sistemas de machine learning eles sempre estejam com a maior acurácia possível, né? Muito bom. E aí, mais por curiosidade mesmo, assim, querendo, quando a gente fala de continuous deployment delivery e continuous integration, a gente tem várias ferramentas. Não são as mesmas ferramentas para o mundo de MLOps, né? Ou tem algumas que já conseguem jogar nos dois lados, assim, tanto DevOps como MLOps. Tem algumas ferramentas, né? Mas tem ferramentas, por exemplo, para a construção do modelo, cara, você não consegue usar alguma coisa que até então era usada, né? Você vai lá olhar lá para um Kubeflow, para alguma coisa assim, para gerar o seu modelo, né? Mas para orquestrar isso, talvez sim, né? Por exemplo, um Actions do GitHub, você consegue agendar isso, né? Ou um Jenkins da vida ali, né? Muito bom. Será que quer complementar alguma coisa nesse ponto? Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. Tem algumas ferramentas que realmente são comuns mesmo, mas eu acho que o que difere é a parte mais específica do machine learning mesmo. Mas como o Fran também falou, tem muita coisa que dá para aproveitar o DevOps, por exemplo, o Azure DevOps, né, o próprio GitHub Actions, tem o AWS Code Pipeline, por exemplo, são algumas ferramentas que jogam ali nos dois lados, né? E tem uma coisa que é bastante usada, que é o containers, né? Que aí a gente está falando de Docker, Kubernetes, que aí acho que a gente aproveita bem também dos dois lados aí. Legal. Dá para ver que a parte de machine learning é uma disciplina bem... Não vou falar... Eu vou falar a parte, mas pode soar estranho, assim, como tipo assim, segregado, mas ela tem um conjunto de coisas que você pode aproveitar seus conhecimentos de programação, de engenharia de software, mas, de Exato. fato, você precisa mergulhar e se especializar. Não é simplesmente, tem só Docker. Não, tem parece uma bagagem grande, né? Porque, só complementando aí, eu acho que uma coisa que a gente deixou de falar, né, cara, que é muito importante, você tem umas diferenças muito grandes quando a gente está pensando em desenvolvimento de sistema de machine learning e quando a gente está, de fato, com esse sistema em produção, né? Porque, por exemplo, a necessidade computacional, quando você está treinando o seu modelo, cara, é absurda, é muito alta. Você precisa de muito dado, o input é muito grande. Só que para executar, cara, você executa isso aí em qualquer lugar, sabe? Então o Dockerzinho rodando ali funciona. Então você tem uma diferença muito grande dessa realidade do desenvolvimento e desse sistema em produção, sabe? Muito bom. E aí, se eu pegar, eu sempre estou fazendo analogia com DevOps aqui, que é o mundo que eu conheço, após todas essas questões, princípios, acho que quando a gente até fala em DevOps, o que a gente mais quer é ter uma cultura DevOps. Eu imagino que aqui deve ter alguma coisa assim, que você, com todos esses princípios, a gente deseja alcançar uma cultura de machine learning, de fato, que não seja simplesmente algo aplicável uma vez, mas seja algo produtizado, repetitivo e de fato que gere valor.
Faz sentido minha ideia aqui ou viajei? É o último princípio. É a cultura? Ah, então beleza. Cultura. Boa, boa. No DevOps eu sei que tipo, a gente faz aquelas más práticas, né? Não, fica. A cultura DevOps é uma pessoa, né? Que se essa pessoa sai, ou é um time de DevOps, às vezes você começa com isso, mas o ideal era que a empresa inteira tivesse, né? Imagino que também deve ter esses desafios, né? Talvez que um grupo que começa com ML, Machine Learning, depois isso tende a virar uma cultura mesmo, né? Exato. É porque eu vejo, cara, algumas experiências que eu tive com DevOps também, né? Eu acho que é muito mais fácil você delegar isso ali para um time e deixar o time resolver isso, sabe? Tudo que é relacionado a DevOps, o pessoal resolve ali, né? Muito bom, muito bom. Bom, já vimos bastante coisa. Esse episódio está ficando bem legal. Talvez a gente volte e, se vocês aceitarem, a gente pode fazer outros pontos mais aprofundados aí sobre o tema, porque acho que é um tema novo, legal. O Lucas no início falou que é um tema que, de fato, a gente escuta mais lá fora do que aqui no Brasil, muitas das vezes, né? Exato. E aí, quem está escutando e chegou até agora falou, pô, mas como é que eu posso começar? Que material que eu posso ler, estudar? Acho que vocês já passaram um pouco essa fronteira aí e pode dar essa curadoria de materiais. Célio, Lucas, vocês têm materiais para indicar, além da palestra de vocês, que foi muito legal no TDC? O que mais que o pessoal pode utilizar? Eu acho que tem dois sites bastante importantes aí, que é o ml-ops.org, né? Acho que a gente pode depois, se vocês quiserem, deixar na descrição aqui. E tem o mlops.community também, né? De livro, tem um livro que é muito bom, que é o Designing Machine Learning Systems, né? Que é da Chip Huyen, não sei se eu consegui falar a pronúncia correta, mas ela é uma autora bastante importante nesse assunto, né? E tem a própria Eleflow, vocês podem estar contatando a gente ou a própria Eleflow para tirarem aí as dúvidas sobre a MLOps, tá? Muito bom. Lucas, tem alguma outra sugestão? Parece que são links bem legais. Esse livro aí, bem completo, eu conheço um pouquinho dele, um pouquinho. Costuma ser esses livros da O'Reilly, eles sempre são muito bons, assim, muito completos, né? Sempre com aquele animalzinho na capa, aquele texto, assim. Então, sempre tem coisa boa ali dentro. É que esse livro da Chip, né? Ele é mais um direcionamento ali, ela entra em muitos detalhes, mais pensando não só em MLOps, né? Mas entrando no que é um sistema de machine learning como um todo, né? É uma leitura muito boa para você entender aonde se situar ali dentro, né? Aí esses dois links, né? O MLOps.org e o MLOps Community, né? São onde nós pegamos as nossas outras referências, né? Muito, muito, muito bom. Show de bola. O Célio já até deu o recado aqui, deixou o caminho aberto aí para, de repente, se você quiser conhecer um pouco mais, a Eleflow pode ajudar vocês nessa jornada de MLOps. Mas, de repente, puxa, eu não conseguia entrar em contato lá com a Eleflow, de repente, no site. Queria deixar aqui, perguntar para vocês, assim, começando com o Lucas aqui, como é que vocês podem ser encontrados nas redes sociais? Qual rede social você mais usa? De repente, LinkedIn, Instagram? Como que o pessoal acha vocês aí para, de repente, trocar alguma ideia, alguma informação? Cara, o meu LinkedIn é Lucas Fantacucci. É Ziz, né? Lucas Sanches Fantacucci, você vai me achar melhor, né? Na verdade. Eu tenho postado bastante lá, né? Às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência, mas é um lugar bem legal para fazer um networking aí em relação a trabalho mesmo, né? De fato. Enfim, se quiser me conectar lá, é isso. Boa. E o Célio? Como é que o pessoal acha você? Acho que a melhor forma é pelo LinkedIn também. Célio Hira, tudo junto. Eu tenho Instagram, mas eu mal uso ele, então vamos pelo LinkedIn mesmo, tá? Boa. Muito legal, muito legal. Gente, chegamos aqui ao final desse episódio diferente, tal, que a gente tenta sempre trazer essa mescla de temas novos, situações reais, dificuldades. Então, o podcast de Cultura DevOps tenta mesclar tudo isso. Então, temos um tema bem legal, MLOps, que você pode estudar, avançar e, quem sabe, até ser uma transição. De repente, você está como engenheiro de software, engenheiro de dados, ou DevOps. Poxa, por que não
também dar uma olhada nessa nova skill, nessa nova habilidade, quem sabe pode ser até uma especialização que você migre. Então, Lucas está aqui, Célio está aqui, contatem eles podem dar os caminhos, passar um pouco do caminho das pedras, assim, dar algumas dicas sobre isso também. E quero agradecer, Lucas e Célio, sobre toda essa questão aqui que a gente conversou. E, gente, em breve, novas ideias, novos temas. Se você gostou desse material aqui, gente, compartilha aí na rede social. Se você viu no YouTube, dê um curtir. Se você ouviu no Spotify, em outro tocador de podcast, manda para o seu grupo aí de amigos aí, sugerindo esse tema. E fechamos por hoje. Obrigado, Célio. Obrigado, Lucas. E até uma próxima, pessoal. Valeu, Fusca.